Caros irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus, dia 12 de julho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje iremos partilhar juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os Zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a todo instante, cada um de nós somos chamados, somos convocados a ser anunciadores da boa nova do reino de Deus. Todos são chamados. Jesus não faz restrição de pessoas. Ele nos provou isso quando chamou os 12 primeiros discípulos, pessoas simples como nós. Não é preciso ter estudos para anunciar Jesus. Podemos anunciá-lo até mesmo sem o uso de palavras. Anunciá-lo com o nosso testemunho de vida. Portanto, para assumirmos esta missão tão necessária no mundo, é preciso apenas ter o coração aberto e estar matriculado na escola de Jesus como seu discípulo. Para desempenharmos bem a nossa missão, precisamos, caros irmãos e irmãs, primeiramente estar disponível, liberto dos nossos apegos, despido de vaidade e do egoísmo. Estarmos livres, disponíveis, nos tornando instrumento de trabalhos na mão de Deus. Quanto ao que fazer e como fazer, não precisamos nos preocupar, pois o Espírito Santo nos orientará no exercício da nossa missão. O mais importante do que ser cristão é ser discípulo, pois o discípulo não somente crê em Jesus, ele torna-se íntimo dele e é seu eterno aprendiz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a convivência com Jesus transforma o discípulo, o inquieta e ele não consegue reter para si o que aprendeu do mestre. Tem pressa em anunciá-lo ao outro. E é a partir dessa inquietação do discípulo que nasce o missionário, que nasce o anunciador da boa nova do reino, o discípulo missionário. Perceba que as instruções dadas por Jesus no Evangelho de hoje deixam o missionário na total dependência de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, é Deus quem proverá todas as suas necessidades ao longo de sua caminhada missionária. A única coisa que ele deve levar de si é a sua disponibilidade de servir, doar-se na sua ação. Como missionários, devemos realizar a nossa missão na total gratuidade, sem querer atrair pessoas para nós, pois não anunciamos nós mesmos, anunciamos Jesus Cristo. A nossa missão deve se desenvolver em clima de humildade e desprendimento. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a certeza da presença de Jesus junto de nós nos encoraja, nos motiva a assumirmos com mais desempenho e alegria as nossas cumplicidades no anúncio de toda a proposta do reino. Deus quer salvar a humanidade, convocando cada um de nós para uma missão. Ele quer contar com a nossa disposição, com o nosso serviço na construção do reino.
Ser indiferente a esta convocação é ignorar o seu projeto de amor em favor da humanidade. Amados irmãos e irmãs, a caminhada do missionário é desafiadora. Seu caminho é marcado pela incompreensão, pela indiferença daqueles que não querem conhecer a verdade que liberta. A todo instante, as forças contrárias ao Evangelho tentam obstruir o seu caminho, mas não conseguem intimidá-lo, pois quem se espelha no testemunho de Jesus está disposto a dar a sua própria vida pelo Evangelho. Quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, ele fala de si mesmo, pois a sua pessoa é a própria presença do reino de Deus, tão próximo de nós, tão ao nosso alcance. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos convida a segui-lo. Ele não nos ilude com facilidade, mas nos garante a sua permanência permanente junto de nós. Ser discípulo missionário é carregar a bandeira de Jesus, a bandeira da paz, da justiça e do amor. Na nossa caminhada de vida, nós estaremos sempre precisando do outro, que nos complementa, que possui algo que nós não possuímos. Por isso, formamos assim um corpo que se ajusta e se ajuda quando nos prezamos e nos amamos. Ninguém pode ficar fora do projeto de Deus na edificação do reino dos céus aqui na terra. Por isso Jesus nos manda ir 2 a 2. E no nosso caminho precisamos anunciar somente o que já vivenciamos. O reino dos céus está próximo. Portanto, anunciar que o reino de Deus já está acontecendo e que é tempo de procurar o Senhor. O reino é Jesus Cristo e Ele mora no nosso coração. Portanto, é nele que também nos dá poder para, em seu nome, expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Por isso, meus irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos assim coerentes na vivência do anúncio do reino de Deus. Buscamos sempre escutar o chamado de Jesus. Você sente a presença do céu em seu coração? Você é uma pessoa que percebe a necessidade do outro na sua vida? Você é uma pessoa autossuficiente? Você percebe nas outras pessoas o que falta em você e se alegra com isso? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E rezamos ao Pai que Ele que nos escolheu para ser companheiro de missão do seu Filho Jesus. Que sejamos capazes de percorrer com fidelidade o mesmo caminho trilhado por Ele. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a você uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.